A batalha de Trump contra a mídia, a crise de reputação de Nelson Williams, governança e cultura anti-woke na Vale e a inquestionável reforma do imposto de renda. Seja muito bem-vindo ao Boletim da Fante dessa semana. Rafinha, roda a vinheta. Se você está chegando agora, meu nome é Carlo Passi e você está no canal da Fante, onde nós falamos de comunicação pessoal, social e corporativa. Então, mais do que os fatos, nós analisamos as narrativas, as estratégias de comunicação, as abordagens da mídia e as disputas de influência que moldam a sociedade e o mercado. Então, se você gosta desses assuntos, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal que ajuda bastante, tá bom? Então, começando aqui o nosso boletim, gravando aqui no dia 22 de setembro, segunda-feira. Eu estou bastante atrasado, eu costumo gravar na quinta-feira e soltamos na sexta, mas semana passada foi punk, então esse boletim se refere à semana passada, ok? Para quem não sabe, na Fante nós temos um braço operacional, que é um escritório de comunicação, onde nós fazemos gestão de reputação, gestão de crises, né, para grandes empresas e para executivos de alta liderança. Aliás, quem quiser conhecer, o site é fante.com.br. Mas enfim, semana passada o bicho pegou no escritório, então só deu para gravar agora, segunda-feira de manhã, dia 22 de setembro. Bom, a gente vive num tempo onde a percepção não só se confunde com a realidade, como muitas vezes ela é a realidade. Cada declaração de um político, cada silêncio de um CEO, cada postagem polêmica, nada disso é por acaso, são todos movimentos calculados disputando a narrativa dominante. E na semana passada a gente teve alguns pratos cheios. Vamos começar lá pelos Estados Unidos. Bom, quando o governo decide que liberdade de expressão é um privilégio e não um direito, a coisa fica feia para todo mundo. O que aconteceu foi o seguinte: o programa do Jimmy Kimmel, um dos mais famosos talk shows dos Estados Unidos, foi suspenso pela rede ABC por tempo indeterminado. Agora, quando a gente analisa a cronologia dos fatos, percebe que isso foi menos uma decisão editorial e mais uma pressão política do governo. Tudo começou na segunda-feira, dia 15 de setembro. Charlie Kirk foi assassinado e o Kimmel, em seu monólogo, sem prova nenhuma, insinuou que o assassino era ligado ao movimento MAGA do Trump. Depois ele disse que não foi isso que ele quis dizer, mas foi o que deu a entender, e acusou a gangue MAGA de explorar politicamente a tragédia. Foi uma fala no mínimo insensível que só serve para inflamar num momento de luto e comoção de grande parte da população, e aí deu munição para o outro lado, claro, né? A reação do governo foi imediata. Na quarta-feira, dia 17, 2 dias depois, o presidente da FCC, que é tipo a Anatel dos Estados Unidos, o presidente da FCC é um cara chamado Brendan Carr, e guardem esse nome porque vocês vão ouvir falar cada vez mais dele. Ele foi a um podcast e mandou o recado sem meias palavras. Ele disse, abre aspas, isso é um problema muito, muito sério agora para a Disney, que é a dona da ABC. E completou, podemos resolver isso pela via fácil ou pela via difícil. Essas empresas podem encontrar formas de tomar uma atitude contra Kimmel ou haverá trabalho adicional para a FCC pela frente. O trabalho adicional para a FCC na prática quer dizer o quê, né? Multas pesadíssimas ou até a cassação de licenças de transmissão, que é o que permite a ABC e suas afiliadas operarem. É o equivalente a uma ameaça de morte para uma emissora, né? E o que aconteceu horas depois dessa declaração? A Nexstar Media Group, um dos maiores grupos de emissoras afiliadas da ABC, pulou fora e anunciou que não ia mais transmitir o programa do Kimmel. A justificativa dada por eles foi a de que dar plataforma a um apresentador simplesmente não é de interesse público no momento atual. E logo em seguida, a própria ABC cedeu à pressão e suspendeu o programa também. Só para vocês entenderem, caso alguém não saiba, né, como funciona a relação entre a emissora, a rede, e as emissoras afiliadas. A emissora principal, ela produz e distribui o conteúdo de alcance nacional, como novelas, programas de auditório, né, que são retransmitidos pelas afiliadas em suas respectivas regiões. Elas recebem o sinal e retransmitem.
E em troca, por contrato, a afiliada tem a obrigação e o direito, em alguns casos, de interromper a programação nacional em horários específicos para inserir conteúdo próprio, principalmente telejornais locais, com o objetivo de garantir uma relevância regional e também fortalecer a cobertura da rede, né, da emissora principal. Então, primeiro foi a Nexstar, que é um grupo de emissoras afiliadas da ABC, que decidiu por não retransmitir o programa do Jimmy Kimmel nas suas regiões. E depois foi a própria ABC que decidiu por suspender o programa, não transmiti-lo mais. Bom, a Casa Branca, claro, veio a público dizer que não teve nada a ver com isso, que foi uma decisão exclusiva dos executivos da ABC por causa de uma mentira deliberada do Kimmel, usaram essas palavras. Mas, como eu digo, correlação não prova causalidade, mas deixa uma suspeita danada, né? O mais grave é que isso não é um caso isolado. O próprio Trump já tinha dito antes que licenças de emissoras que o criticavam deveriam ser cassadas e adivinham quem ele citou como homem para o trabalho? O Brandon Carr. E se você acha que eu estou exagerando, veja da própria boca do Trump. Eu peguei esse trecho aqui para a gente ver. Espera um pouquinho aqui. Deixa eu colocar para vocês assistirem aqui. When a late night host is on network television, there is a licensing. I'll give you an example. I read someplace that the networks were 97% against me. I get 97% negative, and yet I won easily. I won all 7 swing states, popular, but won everything. And if they're 97% against, they give me only bad publicity or press. I mean, they're getting a license. I would think maybe their license should be taken away. It would be up to Brendan Carr. I think Brendan Carr is outstanding. He's a patriot. He loves our country, and he's a tough guy. So we'll have to see. Enfim, né? Voltando aqui, né? Aliás, o Brandon Carr, eu estou dizendo que você vai ouvir falar cada vez mais dele, foi ele quem escreveu o capítulo sobre a FCC no Project 2025, que é aquele plano para remodelar o governo federal publicado pelo The Heritage Foundation. Lembre o que eu sempre falo, tá? Vai buscar a fonte primária. Esse documento está publicado pela própria fundação na internet. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você poder conferir. Tá? Está na página 845. Vai lá olhar. Aliás, aproveita que você vai olhar a descrição e aproveita para já curtir o vídeo aqui, principalmente se inscrever no canal, tá? Esse é o maior apoio que você pode dar para nós continuarmos produzindo aqui. Agora, voltando ao assunto, né? Do ponto de vista da comunicação, o que a gente vê nessa história toda é uma aula de diplomacia coercitiva, como diria o Kissinger, né? O governo, que é o ator mais forte, ele usa a ameaça de uma punição severa, no caso, caçar a licença, para forçar uma concessão, que foi tirar o Kimmel do ar, sem precisar usar a força máxima. A Disney, por sua vez, fez as contas, né? O que custa mais? Uma guerra com o órgão regulador ou sacrificar um programa? Então, agora, tem um ponto, né? Existe uma ala da direita que acusa a mídia de não ser neutra, de ter uma agenda contrária à direita e de que os jornalistas e profissionais de mídia, em geral, vêm desde a sua formação acadêmica sofrendo uma doutrinação ideológica de esquerda. E eu quero trazer uma reflexão aqui sobre isso. Vamos partir da premissa de que tudo isso seja verdadeiro. Será que a solução é o governo caçar a licença dessas emissoras? Ou seja, por conta de um julgamento subjetivo, que é o do viés ideológico, você vai caçar a liberdade de expressão. Olha o precedente que isso abre. Hoje é a direita que está no poder. Amanhã, essa mesma atitude pode ser usada por um governo de esquerda. E aí, né, como fica? Então, assim, de novo, vamos partir da premissa de que seja verdadeiro, que a grande mídia tem uma agenda contrária à direita, porque os profissionais que nela trabalham têm um viés ideológico. Vamos assumir que sim. A esquerda teria feito a lição de casa, trabalhando um soft power que a direita nunca deu muita importância, que é a influência cultural e educacional.
se a esquerda está hoje no domínio da mídia, segundo essa teoria pelo menos, isso seria por conta não de uma imposição, mas sim por um trabalho paciente por décadas feitos da base, né? Então uma resposta abrupta, você querer estancar isso simplesmente cortando a licença das emissoras, talvez não seja o melhor caminho, né? Agora tem um ponto muito importante que embasa sim a tese da cassação da licença, que são os critérios para concessão de licenças pela FCC. Os critérios eles são bastante rigorosos, desde a capacidade financeira até qualificações técnicas, e entre os critérios está o princípio do interesse público. A emissora tem algumas obrigações e entre elas ela tem a obrigação de programação responsiva à comunidade. As emissoras devem veicular uma programação que aborde questões de importância para os seus ouvintes ou telespectadores locais. Então, se de alguma forma fosse comprovado que a maioria significativa da comunidade não enxerga seus interesses refletidos na programação da emissora, isso poderia estabelecer uma base para a cassação da licença. Mas ainda assim ficaria a interpretação política de que interesse público seria o alinhamento ideológico com o governo. Ainda mais que já choveram, né, de protestos, de grupos de defesa da liberdade de expressão, o próprio Barack Obama se pronunciou, juristas, todos chamando o ato de censura e um ataque à primeira emenda. Então, assim, existe base para cassação? Existe. Mas para sempre também existiria a narrativa de que foi feita uma censura aplicada com a roupagem de regulação legítima, né? Enfim, mudando de assunto, enquanto nos Estados Unidos uns querem falar e não podem, no Brasil outros podem falar e não querem. Às vezes, o silêncio faz mais barulho que um megafone. A gente está falando do depoimento do advogado Nelson Williams na CPMI do INSS. Ele foi chamado lá por causa de transações financeiras do escritório dele que foram consideradas suspeitas pelo COAF e que somam 4,3 bilhões ao longo de 4 anos, além de supostas ligações com o esquema de fraude contra aposentados. Grande parte dessas transações envolveu o empresário Maurício Camisotti, que é investigado por se beneficiar dessa fraude contra os aposentados e foi preso pela Polícia Federal. Agora, por que é relevante a figura do Nelson Williams do ponto de vista da comunicação? Porque ele é conhecido pelo seu estilo de vida de ostentação, ele já foi capa da Forbes, ele tem muita visibilidade pública, tem uma conta no Instagram com 1,5 milhão de seguidores. Enfim, a mídia iria necessariamente olhar para ele e logo todo mundo que tem algum interesse de narrativa vai se aproveitar da situação para aparecer. Bom, dito isso, ele chegou na comissão para dar o seu depoimento e fez duas coisas. Primeiro, se recusou a prestar o juramento de dizer a verdade, um gesto simbólico fortíssimo que estampou a maioria das manchetes sobre o assunto. E segundo, depois de uma breve fala inicial, né, negando tudo, ele simplesmente ficou em silêncio, não respondeu praticamente nada. Apesar de eu estar cercado de amigos que são advogados brilhantes, eu sou um leigo no assunto. Tá? Pode até ser que essa estratégia seja tecnicamente correta, mas como comunicador, e disso eu entendo, obviamente essa postura foi péssima. O próprio relator da CPI disse que, abre aspas, ele chega como testemunha e sai como provável investigado. O Nelson Williams repetiu a exaustão a mesma frase durante quase 4 horas de sessão, dizendo: "Eu não tenho nada a ver com o que está sendo investigado." Tá bom, mas você também não se comprometeu a dizer a verdade, então você roubou? Não roubei. Jura que você está dizendo a verdade? Não. Então, pô, né? Então, enfim, o fato do Nelson Williams ter ter optado por ficar em silêncio, ainda mais ele que é alguém que fala tanto nas redes sociais, criou um vácuo de informação e cada veículo preencheu esse vácuo com a narrativa que mais interessava a sua tribo. Então, olha o enquadramento de cada um, aqui é uma aula de framing, eu separei alguns para vocês aqui, começando pelo da Carta Capital, né? A Carta Capital, que fala para uma tribo de esquerda, progressista, colocou na manchete
Quem é Nelson Williams? O advogado ostentação que recusou o compromisso de falar a verdade na CPMI do INSS. Então o foco deles, crítica de classe, comportamento de deboche, etc. Né? Então o advogado ostentação é o vilão perfeito para essa narrativa. Já uma outra aqui, Gazeta do Povo, né? Outro lado, né? Tem uma audiência de direita conservadora, já mandou a manchete aqui. CPMI interroga advogado sobre transações e ligação com Dirceu. Opa! O relator mencionou o José Dirceu na sessão e quem fez questão de dar ainda mais ênfase nesse ponto foi o deputado Marcel Van Hatten. Ele sabia que ele ia levantar a bola e a mídia de nicho ia cortar. A Gazeta não perdeu a oportunidade e inseriu a manchete nessa grande narrativa da corrupção do PT. E eu separei alguns outros aqui, que é mais da mídia tradicional, né, como o Valor, Estadão, CNN. Eles foram mais factuais. Né? Nelson Williams, advogado convocado pela CPMI do INSS, opta por ficar calado. Que é advogado Nelson Williams, alvo da Polícia Federal, que já foi capa da Forbes. Enfim, eles atendem uma tribo que valoriza um pouco mais a sobriedade e fatos processuais aqui. Né? Até o G1 acabou indo também nessa linha. Inclusive, se você é do tipo que gosta de ouvir e ler todos os lados antes de formar a sua opinião, curte esse vídeo e segue aqui o canal, que esse também é o nosso caminho. Bom, o silêncio do Williams não foi uma ausência de comunicação, foi uma espécie do que a gente chama de enunciado zero, carregado de significado implícito. Então você pode interpretar como uma comunicação de poder, ou de desdém pela comissão, ou de excesso de confiança na sua defesa, ou uma recusa em legitimar todo esse processo. Seja como for, o silêncio foi um discurso ativo de desafio. Agora, vamos estender essa análise para a gestão de crise, porque a crise não é só do Nelson Williams, pessoa física ou profissional advogado. Ela contamina o escritório dele, o Nelson Williams Advogados. Para uma firma de advocacia que vive de reputação, isso é um risco gigantesco. A percepção negativa do fundador pode corroer a confiança, né, dos clientes, do mercado, afetar inclusive a atração de talentos. Né? Então, você escreve hoje Nelson Williams no Google, aparece lá o anúnciozinho deles no Google Ads, no meio de uma porrada de notícias falando sobre prisão, fraude, investigação, CPI, enfim, péssimo. Né? Como se gere uma crise dessas? Primeiro, contenção. O silêncio na CPMI pode ser bom juridicamente, mas é péssimo para a reputação, porque cria esse vácuo que a mídia preenche como quer. Uma estratégia de comunicação proativa seria enquadrar esse silêncio não como culpa, mas como uma defesa contra um processo politizado, reafirmando inclusive o compromisso com a lei. Eles até tentaram alguma coisa assim, fizeram uma nota oficial em um post do Instagram, uns 2-3 dias atrás, mas é pouco, é fraco no meio de uma repercussão tão grande que esse caso está tendo. Inclusive, se você quer ver uma curiosidade sobre gestão de crise, entra no Instagram dele e repare que desde o post do dia 10 de setembro, eles desativaram a possibilidade de comentários nos posts. Ia ficar esquisito se eles parassem de postar, né? Se eles estendessem o silêncio do depoimento para um silêncio total, até nas mídias, ainda mais para alguém que gosta tanto de aparecer, mas ao mesmo tempo sabiam que ia chover comentários negativos. Então, o alcance das visualizações dos conteúdos dele iria levar junto essa exposição negativa. Então, o melhor desativar os comentários e continuar postando. Tiveram poucos posts desde o depoimento da CPI, então estou curioso para ver a estratégia de conteúdo que eles vão traçar a partir daqui. A longo prazo, a tarefa é mais difícil, que é reconstruir a reputação. E aqui a estratégia vai ter que ser dissociar a crise da instituição, fortalecer a marca Nelson Williams Advogados, né, o que é um problema quando a marca carrega um nome, né, Vídeo Odebrecht, mas mostrar que a empresa é maior do que o seu fundador, que ela tem governança, outros sócios competentes, compliance, né, um processo de reafirmar que a instituição é sólida. Mas é como dizem, né? Confiança leva anos para ser construída, segundos para ser quebrada e uma eternidade para ser recuperada. Enfim, próximo assunto. Aliás,
Falando de crise corporativa, governança e guerra cultural, vamos para o nosso terceiro tema, que é a treta que está rolando na Vale. Não adianta ter um discurso de governança impecável e, na prática, tentar varrer a sujeira para baixo do tapete. O caso é esse. A Vale demitiu recentemente a sua vice-presidente de recursos humanos, a Kátia Porto, e mais 2 diretores da equipe dela. A comunicação oficial da empresa foi aquela coisa corporativa minimalista, né? Falaram de um vago desalinhamento cultural. É o tipo de nota que não diz nada, feita para conter alguns possíveis danos e tentar encerrar o assunto. O problema é que essa narrativa oficial bateu de frente com 2 outras narrativas muito fortes. A primeira da imprensa. Alguns veículos, como o Capital Reset, eles publicaram que as demissões, na verdade, foram resultado de denúncias de assédio moral feitas por funcionários que escalaram até o conselho de administração. Essa versão tem credibilidade porque a Vale, especialmente depois de Mariana, de Brumadinho, né, investiu pesado em canais de denúncia e compliance. E a segunda narrativa, ainda mais complexa, é a de guerra cultural. Meses atrás, essa mesma executiva, Kátia Porto, ela tinha causado uma polêmica nas redes sociais criticando a cultura woke e colocando como opostas as políticas de DEI, que é diversidade, equidade e inclusão, ao que ela chamou de MEI, mérito, excelência e inteligência. Fez isso nas redes sociais. Na época, a Vale teve que soltar uma nota reafirmando o seu compromisso com a diversidade, que é um pilar da sua comunicação de ESG. Para complicar, os executivos demitidos, eles negaram o assédio e classificaram as acusações como falsas e difamatórias e afirmaram que nunca foram formalmente notificados pela ouvidoria. Bom, o que é interessante do ponto de vista da comunicação é o paradoxo da narrativa anti-woke no ambiente corporativo. O discurso da Kátia Porto sobre meritocracia, contra as políticas de DEI, ressoa bem com uma tribo específica, tem apelo, é um ativo de comunicação. Só que quando esse mesmo discurso é confrontado com acusações de assédio moral, ele vira um passivo de comunicação gigantesco. Então, o que era para ser um papo sobre excelência pode ser agora facilmente reenquadrado como um sinal de ambiente de trabalho tóxico, de alta pressão e sem segurança psicológica. A história que ela contou para unir a tribo dela acabou expondo a empresa a acusações de que esses valores justificam uma gestão abusiva, né? Então, gerir essa crise de comunicação internamente é complexo e é compreensível a dificuldade da Vale. Casos como esse são muito delicados. Por um lado, a comunicação só com uma justificativa de desalinhamento cultural, ela é tão vaga que só gera mais especulação e desconfiança. Né? Pensar na mensagem que isso pode passar para os funcionários. Né? Uma ideia de, olha, denunciar até pode funcionar, fazer o acusado perder o emprego, mas não espere que a empresa vá admitir o problema em público. E aí isso pode, no final das contas, reforçar em casos futuros o que a gente chama de espiral do silêncio, porque as pessoas ficam com medo de retaliação ou simplesmente não acreditam na seriedade do processo. Por outro lado, expor publicamente que os funcionários foram demitidos por atitudes reprováveis, como abuso psicológico, assédio moral, também é muito crítico, porque muitas vezes não se tem provas definitivas de que o assédio moral aconteceu. Fica num universo meio nebuloso de testemunhas internas a favor e contra, então é decidido pelo desligamento do funcionário, mas sem a possibilidade de se afirmar em público que aquilo efetivamente aconteceu. E aí expor dessa forma, né, pode gerar processos por parte do profissional demitido. Enfim, bem delicado. Queria saber o que você pensa a respeito. Já passou por algo do tipo? Deixa aqui nos comentários, tá? Esse caso ele põe à prova os discursos de governança. Né? Não adianta você investir rios de dinheiro em relatórios de sustentabilidade, de compliance, se na hora que a crise bate na porta da diretoria de RH, que é a guardiã da cultura organizacional, a comunicação precisa ser evasiva. Cria uma contradição enorme entre o discurso de governança robusta e a prática de gestão de crise e a comunicação de ESG, né? Corre um risco aí de ser vista como só uma camada de verniz, né? Enfim, boa sorte para a Vale. E para fechar, vamos falar de uma campanha de comunicação muito bem executada
que mostra como se constrói uma narrativa hegemônica. Quando a história é boa o suficiente, os detalhes técnicos se tornam irrelevantes. A gente vai analisar a estratégia de comunicação do governo Lula para a reforma do imposto de renda. É um case clássico do que a gente chama de engenharia do consentimento, um termo do Edward Bernays, um dos pioneiros das relações públicas. A ideia é transformar uma política fiscal complexa e chata numa narrativa épica de justiça social, com herói, vilão e a moral da história bem clara. O pilar de tudo é o slogan, repetido incansavelmente pelo Lula e pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Estamos colocando o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda. A estrutura da frase é genial, né? O orçamento soa como benefício, cuidado, espaço de atenção pelo Estado, e imposto de renda soa como dever, como obrigação. Então o governo se posiciona como o agente ativo da justiça, o herói que reequilibra as coisas. E esse framing é martelado o tempo todo. A reforma não é uma mudança técnica, é uma reparação histórica, uma questão de justiça tributária, que é outro termo bastante usado. O Haddad chegou a dizer que é um constrangimento moral para os super ricos. E a metáfora que ele usou foi eficiente em apelar para o emocional, comparou quem tem isenção a um morador de cobertura que não paga em condomínio. Então percebe como isso traduz o conceito econômico abstrato numa imagem de injustiça, né, que todo mundo entende na hora. E a máquina de comunicação do governo, né, a SECOM, foi mobilizada desde o dia 1 dessa campanha, entrevistas do presidente, cerimônia de assinatura do projeto do Planalto, com todo o Congresso presente, para criar uma imagem de consenso, enfim, tudo muito planejado. Outro ponto-chave, a definição do antagonista. A oposição à reforma não é dos empresários ou dos investidores, termos que poderiam assustar o mercado. Não, o inimigo é um grupo pequeno e elitizado, os 0,8% da população, as 141 mil pessoas que ganham acima de 600 mil. Então, ao personificar o inimigo como uma minoria privilegiada, você une a sua tribo, não cria tantos oponentes e torna a defesa dos interesses desse grupo inimigo quase impossível politicamente. Essa simplificação é totalmente planejada. Aí a complexidade da reforma, falar de alíquotas, faixas de isenção, fim do juro sobre capital próprio, né, o JCP, que seria bastante complexo e comunicaria só para uma parte muito restrita da população, tudo isso é ofuscado pela narrativa moral. Porque, como a gente sabe, em disputas políticas, a emoção quase sempre ganha da lógica. O governo leva o debate para o campo moral, onde ele é mais forte, e foge da arena técnica, onde ele seria mais vulnerável. E aí, para fechar a estratégia com chave de ouro, eles usam uma contranarrativa preventiva. Eles ficam repetindo que o projeto tem neutralidade fiscal, ou seja, que esse projeto não aumenta um centavo na renda do governo. Com isso, eles já desarmam o principal argumento da oposição liberal, que seria o de aumento de impostos, antes mesmo que esse discurso ganhe força. Eles forçam a discussão a ficar no campo da justiça, né, onde a narrativa deles prevalece. Então é uma campanha que não quer só explicar a reforma, ela quer construir um consenso em torno do significado dela, a ponto de gerar um custo político alto para quem quiser ser contra. Ufa, que semana! Boletim Fante, os planos por trás das notícias. Se você ainda não se inscreveu, não vem com historinha e se inscreve logo aqui. Valeu? Fui!